Vamos iniciar então agora convidando o Adilson para que possa, e o Miltim, agradecer a presença, Miltim. Bem, então, como já foi dito, nós estamos aqui para fazer uma apresentação em audiência pública da execução orçamentária, financeira e patrimonial do município de Barretos relativo ao exercício de 2014. Né? Nós vamos apresentar números que representam, então, tudo aquilo que foi arrecadado e aquilo que foi comprometido, aquilo que foi gasto no exercício, de uma forma que a gente mostra, de forma a mostrar toda a execução do município. Então, a gente vai demonstrar toda a arrecadação, não só da prefeitura, mas da administração indireta, de suas autarquias, de seus fundos municipais, bem como as respectivas despesas. Então, é uma movimentação consolidada, né? Como esse é o nosso terceiro quadrimestre, então ele representa toda a movimentação do exercício de 2014. Bom, então nós temos aqui, na nossa previsão de receita, nós temos aqui um grupo de receitas correntes, nós temos aqui o valor que estava previsto para o exercício, né? E o valor que foi arrecadado por cada uma das entidades. Então nós temos aqui, dentro do grupo de receitas correntes, nós tínhamos uma previsão de receita tributária total de 50.525.000. Desse valor de 57 milhões, foram arrecadados 64.231.000 lá na prefeitura e 271.000 no SAI. Né? De forma que nós arrecadamos 64.232.000, 12% acima daquilo que estava previsto. Lembrando que a receita tributária é aquela receita arrecadada dentro do município, é o imposto territorial, predial, o ISS, o imposto de renda, é uma receita cuja origem é diretamente no município. Ok? Pois não, Paulo. Sim, nós agrupamos, a apresentação foi do mesmo formato das audiências anteriores. Mas seria interessante até para a população, porque está essa discussão de IPTU, quanto arrecadou um ano, quanto arrecadou o outro. O meu time tem dados aí de 2013, 2014. Eu sei que vai ficar um pouco extenso, mas se depois a gente voltar a esse slide, eu gostaria sim. Para que ele separe, então, Miltinho, receita tributária de 2013, 2014, vamos pegar então o FPM, o FPM, ICMS, o IPVA e o Fundeb, que são praticamente as receitas mais relevantes, né, Paulo? As outras são receitas. E o IPTU, que está dentro da receita tributária, e no final, então... Isso. Aí no final a gente, hora que abrir para perguntas, já está preparado, Paulo? Vamos dar andamento, então. Nós temos aqui outro grupo de inversões financeiras. Essas inversões financeiras, nós tínhamos uma previsão de 2.497.000, nós executamos lá, a prefeitura executou 4.221.000. Inversões financeiras também é uma forma de investimento, só que você investe num imóvel já pronto, né? Ou então num terreno. Né? E amortização da dívida, nós tínhamos uma previsão de pagamento da dívida de 7 milhões, houve o pagamento de 5.489.000 de dívida pública. Nós amortizamos as nossas dívidas públicas em 5.489.000. Os precatórios, inclusive precatórios ali dentro, né? Porque nós temos amortização da dívida, nós temos precatórios, temos dívidas com a Receita, com a Fazenda Federal, né? Então todas as nossas dívidas são amortizadas nesse grupo de amortização da dívida. De forma que nós tivemos de execução orçamentária a seguinte situação. Então, a prefeitura, 336.966.000, essa foi a execução de despesa da prefeitura. Né? E quando eu comparo a arrecadação da prefeitura com sua despesa, nós passamos a ter um superávit orçamentário aqui de 35.879.000. Na verdade, como a Câmara não tem receita, né, nós precisamos, então, dos 36 milhões de superávit aqui da prefeitura, nós temos que descontar o déficit técnico aqui da Câmara. Então, na verdade, nós temos aqui 36,8, nós teremos aqui 28 milhões ali de superávit. Não sei se eu estou sendo claro aqui. Porque, na verdade, nós precisamos melhorar esse demonstrativo, porque a Câmara fica negativa, porque eu comparo a despesa da Câmara com a receita, eu não tenho receita na Câmara, receita orçamentária. Né? Então, na verdade, esse déficit da Câmara, que na verdade não é um déficit, eu tenho que descontar aqui do superávit da Prefeitura Municipal. E ainda, com relação ao SAI, a gente verifica um superávit orçamentário de 1.599.000,
e no Instituto de Previdência a gente verifica um superávit orçamentário de 3.591.000, ok? A gente colocou um resultado orçamentário ajustado aqui, porque a prefeitura lá veio com um superávit de 2013 de 18.957.000. Isso aqui é meramente uma informação complementar. O que, do ponto de vista da gestão fiscal, né, que nós temos que apresentar, é receita e despesa do exercício, né, que, na verdade, é esta linha de superávit e déficit, onde nós verificamos aqui 36.879.000 na prefeitura. Deduzido o repasse para a prefeitura, nós chegaremos aí no superávit de 28 milhões. Superávit de 28 milhões. Superávit orçamentário. Orçamentário. Em dinheiro. Receita menos despesa, recursos financeiros, sim. 28 milhões? 28 Isso está em convênio, esse recurso, ou está no caixa direto da prefeitura? Não, ele está em convênios, está em recursos, ele está em recursos vinculados a fundos especiais, porque no final do ano a prefeitura recebeu parte dos recursos que foram doados para o Fundo Municipal do Idoso, para algumas entidades. Então isso também ingressou, porque é uma transferência que se faz para os fundos municipais, mas, na verdade, os fundos municipais integram a receita do município. Então, acaba assim, quando eu considero receita e despesa, eu tenho que considerar toda a receita do município, inclusive as receitas de convênios, as receitas dos fundos municipais. Não, agora identificou, Adilson, porque falar que tem um superávit de 28 milhões, e na prática a gente não vê isso, mas nós aprovamos agora, esse ano, com relação ao recurso da Fundação Pio XII. Exatamente. Esse recurso entrou o ano passado. Ele entrou o ano passado. E conta como recurso da prefeitura. Receita da prefeitura. Ele é uma transferência, para a gente, ele é uma transferência de pessoas, quando doado por pessoa física lá, ou uma transferência de entidades privadas, né? Porque a pessoa faz a opção, ou eu pago o imposto para a Receita Federal, ou eu faço uma transferência para o município para ser utilizado no fundo da criança ou no fundo do idoso. Mas isso, quando o cidadão ou a empresa opta por fazer essa doação, ela está doando para um CNPJ que faz parte do município, da prefeitura. Deixa de ser uma receita da Receita Federal e passa a ser uma receita do município. Porque na hora que teve um superávit, todo mundo vai pensar Paulo, assim, quando você me pergunta... Então, mas o recurso existe. Eles têm... lembra em audiências anteriores que a gente fala de carimbo do dinheiro, né? Os vários carimbos. Então, se disser, se eu pegar o balanço, eu vou ver esse superávit, esse dinheiro estava no município? Ele estava lá, tanto é que ele entrou em 2014 e acho que o projeto de lei veio para cá em 2015, que foi o período que a gente já repassou. Exatamente. Essa é a justificativa ali desse superávit alto. E em 2014 veio um valor bastante relevante, né, de doações. Né? Quantos? 60 milhões? Mais de 60 milhões. Mais de 60 milhões. É isso então, Paulo. Eu acho que principalmente é o que justifica ali o superávit. Nós passamos agora a apresentar como é que está o estoque financeiro e o estoque de endividamento, né, do município. Então, a gente traz uma relação aqui daquilo que nós chamamos de dívida, tecnicamente nós chamamos de dívida fundada, mas é uma dívida de longo prazo, aquela dívida que nós pagamos em 240 parcelas, 60 parcelas, é uma dívida que o estoque dela, o saldo dela não é de exigibilidade de curto prazo, mas sim de longo prazo. Então, hoje, para quem que o município deve, vamos dizer assim, né, em termos de endividamento, de dívida, né? Então, nós temos uma dívida com o INSS, né? Ele veio lá do exercício anterior com 1.037.000, ele foi acrescido de juros de R$400 mil e houve um pagamento de 471 mil, onde esse saldo baixou para 965 mil reais. Okay? Nós temos parcelamentos firmados com o Instituto de Previdência, que o estoque desses parcelamentos no exercício anterior, de 2013, no encerramento de 2013, era de 55.247.000. Houve um acréscimo decorrente de juros e correção durante o ano de 6.829.000 e houve uma amortização de 3.086.690. Okay? Com a CPFL... Adilson, a Previdência eu não entendi muito, não. Você tinha uma dívida de 55 milhões, sim, fundada, a longo prazo. Sim. Essa dívida correu juros?
É isso? Correu juros. 6 milhões. Certo. Foram amortizados 3 milhões e continua devendo 58 milhões. Na verdade, aqui a gente verifica que os juros, a amortização, 3 milhões era 86. Então, os juros aqui eles foram maior do que o pagamento, por isso que de 55 ela foi para 58. Inclusive, esses lançamentos nós fazemos em cima de planilhas que são fornecidas lá pelo Instituto de Previdência. Por isso que para os regimes de previdência, para eles, quando o município quer fazer um parcelamento, é um bom negócio para eles por conta dessa questão dos juros. Eles não parcelam, tem correção, tem tabelas, que são regras exigidas pelo Ministério da Previdência. Agora, Paulo, eu não sei te dizer detalhamento dos contratos, porque para a prefeitura tinha vários parcelamentos, o ano passado, o ano retrasado, isso foi pactuado, acho que num único parcelamento. 6 ainda estão divididos ainda, são 6 parcelamentos. Então, cada parcelamento tem um contrato, tem as regras de multas, de juros, de correção. Então, eu não saberia te dizer agora a que taxas são, mas existem, né, a correção dos saldos. E ele tem 56 milhões, né, em dinheiro, em recursos, o Instituto de Previdência. 56 milhões. 56. Então, na verdade, assim, ele tem 56 milhões é que ele tem no caixa em 31 de 12 de 2014, e ele teria mais um direito a receber, né, de 58 milhões. Esse direito, parte dele também é do SAI, né, porque tem umas obrigações que são compartilhadas. Ele tem um direito a receber junto ao município de 58 milhões 990. Não está no caixa, sendo mas pagos, Milton? E os pagamentos, né, como eu disse, ele não é uma dívida de curto prazo. O importante é isso. Já deveria ter pago 58 milhões. Isso aí existem parcelamentos, existe parcelamento de 60 meses, de 240 meses, e a prefeitura vai pagando de acordo com os contratos. Depois nós temos uma aplicação dos recursos do Fundeb, né? Então, com relação ao Fundeb, o que nós temos? O Fundeb é o dinheiro que vem de um fundo federal, de acordo com o número de alunos na rede pública do ensino fundamental, né? Então, essa receita do Fundeb ela representou, no exercício, 44.648.000. Tá? Isso no exercício de 2014. Qual que era a regra para aplicar esse dinheiro ali? No mínimo, 60%, nós tínhamos que aplicar em folha de pagamento dos profissionais de magistério, que são os professores, diretores de escola, são aquelas pessoas que estão diretamente ligadas ao processo pedagógico, né? Então, nós tínhamos que direcionar 26.788.000 para o pagamento desses profissionais, e tínhamos... É sempre obrigatório que você gaste 95% do recurso, você tem que gastar dentro do ano também. Não é um recurso que eu posso deixar sobrado de um ano para o outro, eu tenho que obrigatoriamente gastar dentro do exercício. Bom, então essa era a regra. E o que realmente aconteceu? Verifique-se que nós gastamos 100% dos recursos, né? O que era o mínimo de 60% para os profissionais do magistério, o município aplicou 81,31. Então, ou seja, dos 44.648.000, nós investimos 36.202.000 com profissionais do magistério, que representou 81,30% dos recursos totais. E o restante, né, foram de 8.346.000, foram gastos em outras despesas da educação, né? Depois nós temos o nosso último slide, a última informação, que é com relação à despesa com pessoal, né? Então, a despesa com pessoal é o que se gastou comparado com a receita corrente líquida do município. Então, vocês verifiquem, nós podemos verificar através do quadro que no exercício anterior, ou seja, 2013, durante o ano, nós tivemos uma receita corrente líquida no município de 307.654.000 e uma despesa com o pessoal de 146.362.000. Isso representou 47,57% dessa receita corrente líquida. Então, esse foi o índice apurado de despesas com o pessoal lá no exercício de 2013, né? 2014... nós apuramos uma receita corrente líquida de 399 milhões. Veja que aumentou muito.
parte também, Paulo, por conta da receita das entidades, né, das transferências para o fundo, que é um recurso que passa pela receita da prefeitura. Então, como aumentou a despesa com pessoal, a receita corrente líquida, mesmo aumentando aqui a despesa com pessoal, então vamos lá, qual foi a receita corrente líquida no encerramento de 2014? 399.480. Qual foi o efetivo gasto da despesa com pessoal? 161.960. Que quando eu faço a comparação com a receita corrente líquida, ela caiu aqui para 40,54. Então, qual foi o índice apurado de acordo com a metodologia da Lei de Responsabilidade Fiscal? 40,54% da receita corrente líquida. Adilson, até voltando naquele quadro, não precisa colocar o quadro, não, porque lá a gente fez um levantamento superficial que deu 30 e poucos milhões gastos com pessoal. E aí a gente não percebe, 146 para 161. Despesas liquidadas, órgão consolidado. É que nessa despesa aqui de 161 milhões, aqui, Paulo, lembra que eu disse que a gente falou lá atrás uma despesa de 192 milhões e 200, não era isso? Despesas com pessoal. É que, para efeito de apuração de índice, a despesa do inativos e pensionista, que é aquele 28.716 que consta lá no nosso slide de número 2, ele não entra para cômputo de despesa com pessoal para fim de apuração do índice aqui. É por isso que aqui está... essa diferença. Exatamente. Se você pegar lá os 192 milhões e 200 e descontar o Instituto de Previdência, os inativos e pensionistas, eu vou chegar nessa aplicação... Não, entendi. Avança por favor. Aqui, para efeito de apuração do cálculo da despesa com pessoal, esse valor não entra. Tá? Então, da forma, né, de apuração da Lei de Responsabilidade Fiscal, o índice baixou, muito embora baseado numa receita que não posso utilizar para pagar folha de pagamento. É isso que a administração do município tem que ficar atenta, e eu sei que já está, porque eu tenho conversado com a secretária de Fazenda, que a gente sabe que entrou uma receita, entrou um valor para compor a receita corrente líquida, que eu tenho que seguir uma metodologia, mas eu não posso usar parte daquela receita para fazer o pagamento dessa folha. Então, é isso que a administração tem que ficar, e eu sei que está atenta a isso. Okay? De qualquer forma, né, o município tem um limite máximo para a folha de pagamento de 54%, com limite prudencial de 51,30%, e o percentual apurado foi de 40,54%. E era isso. Agora a gente pode pedir para a equipe passar o comparativo dos valores que o Paulo solicitou originalmente. Se podemos. Depois a gente vai abrir para perguntas. Bom, a nossa equipe separou, então, as principais contas de receita, aquelas que representam um volume maior, e nós temos, então, um quadro comparativo do que foi arrecadado em 2013 com 2014. Então, o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, em 2013 houve uma arrecadação de 24.150.000. 2014, 30.956.000. Então, em 2014, houve uma arrecadação a maior de 6.806.000. O ISS, que é Imposto sobre Serviço, né? Em 2013, uma arrecadação de 14.921.000. Em 2014, 19.036.000. Uma diferença maior de 4.115.000. O ITBI, que é aquele imposto que você paga quando você transfere imóvel, né? Isso aumentou. Então, em 2013, 4.389.000. Em 2014, 4.323.000. Houve uma redução de 66.000 aí. Mas a questão que é 2013, se for buscar 2012, aí vai ver uma grande diferença, mas tudo bem. O FPM, 2013, 32.880.000, 2014, 37.425.000, uma arrecadação a maior de 4.545.000. O ITR, Imposto Territorial Rural, em 2013, 2.281.000, em 2014, 3.507.000, uma arrecadação a maior de 1.226.000.
O ICMS, em 2013, 63.457.000. Em 2014, 63.803.000. Uma diferença positiva de apenas 346 mil. O IPVA, 2013, 15.968.000. 2014, 17.561.000. Uma diferença positiva de 1.593.000. O IPI, em 2013, 475.501, 2014, 519.980. O Fundeb do ensino fundamental, 2013, 44.115.000. 2014, 44.575.000. Uma diferença positiva de apenas 460 mil. Com relação à educação, recursos próprios, 25% mais Fundeb. Ok, Paulo? Uhum. Então, em 2013, 69.845.000. 2014, 80.018.000. Ué, Adilson, então a gente não identifica, a não ser no ICMS e no Fundeb, a gente não percebe assim que teve uma queda brusca de arrecadação de impostos, tanto estadual como federal. Não. É isso? Podemos concluir nesse sentido? Sim, exatamente. Porque para o ICMS, 63 milhões... Se você pegar na casa dos milhões, foram 63 milhões em 2013 e 63 milhões em 2014, né? Porque uma receita... Então, houve uma variação muito baixa. Praticamente não teve variação. E o Fundeb também. Nós percebemos, nós somos técnicos ali, percebemos assim, que o Fundeb não rendeu, não mandou receita para a gente aquilo que estava esperado. Inclusive, acho que a execução ficou abaixo daquilo que estava previsto, porque não veio o recurso que nós tínhamos programado para vir, né? Mas, no mais, a gente verificou um acréscimo no IPTU, no ISS, no próprio FPM. Maioria dos impostos. Na maioria dos impostos. A CIP você tem? CIP não tem. Não foi selecionada a CIP. Paulo, consta no microfone, consta em ato. A reivindicação, senhor presidente, é o seguinte, até para a população acompanhar, porque coloca lá receita tributária. A receita tributária é genérica. Então, discriminar os vários impostos, como você fez, Adilson, para que a gente possa estar acompanhando a evolução da receita, a própria despesa também. Então, seria interessante ter esse quadro para que a gente possa acompanhar mais de forma detalhada. E eu acho pertinente, Paulo, porque se busca tanta transparência, né, e acho que é o momento oportuno dessa casa, da Câmara Municipal, requerer isso, doutora Glaucia. E ao Executivo também, que busca transparência, e eu acho que a população tem todo o direito e é justa a reivindicação. Então, Adilson, por favor, se puder constar na próxima, a gente requer aqui. É que as informações são muito vastas, os desdobramentos, e na medida que forem solicitando, a gente vai trazendo as informações. E a gente agradece essa Casa de Leis. Então, obrigado. Não havendo mais perguntas, eu encerro aqui essa audiência, agradecendo a presença de todos e uma boa noite a todos. Muito obrigado.